Olá, como é que nós estamos? Já vou, está tudo bem? Bem-vindos, está tudo bem? Ótimo! Olá, boa noite a todos que estão aqui. Gosto muito de saber que estas bancadas estão cheias mais uma vez, obrigado por isso. E quanto a si, boa noite também. E aqui estamos no local do costume, no canal de todos os portugueses e não só. Deixa-me só aqui dizer uma coisa muito importante. Eu recebo mensagens no meu Instagram de, não só de portugueses, mas também de pessoas que estão no Brasil, Moçambique, Angola, França, pessoas que veem este concurso e que até treinam o seu português a assistir a isto. O que faz de mim uma espécie de professor. Estudem que há teste para a semana, quero só dizer isto. O meu nome é Vasco Palmeirim e vamos começar, como sempre, com a vossa ajuda para ver se isto tem sempre aquele vigor e aquela pujança para começarmos bem este concurso. E isto, meus senhores, isto é o... É o Joker, sim senhor! Bem-vindos! E, como sempre, encontramos no patamar mais alto da nossa torre aquele valor que faz com que a gente grite desta maneira. Senhoras e senhores, o prémio máximo do Joker é sempre de 50 mil euros! É mesmo isso? Preparados ou não? Vamos a isto? Bora lá então! Hoje vem de Coimbra o nosso concorrente, tem 36 anos, é casado, é pai de uma pequenina Maria Francisca que tem apenas 1 aninho de idade. É gestor de compras numa empresa ligada ao setor automóvel e vamos recebê-lo com um aplauso. Aqui está ele, o nosso concorrente de hoje é o Dinis Carvalho. Dinis! Por aqui, meu caro. Dinis, muito bem-vindo ao Joker. Boa sorte, aquela cadeira tem. Chamava-se Dinis e ele estava bem feliz e sonhava. Todos sonhava. Dinis. Olá. Dinis, meu querido, antes de mais, estás aqui e é uma estreia em concursos, não é? É verdade. Mais 5 segundos para o nosso Dinis. 3. Dinis, mais uma vítima de uma inscrição feminina, foi isso, não é? É verdade. Como é que ela se chama? Sílvia. Silvia. E a Silvia decidiu que inscrever-te era uma boa forma, basicamente, de pôr fora de casa durante uns tempinhos, não era? Sim. E se calhar, tendo em conta que tens uma Maria Francisca de 1 aninho, até, atenção, nada, amamos os nossos filhos, mas de vez em quando descansar um bocadinho, não é, É mau. bom, é bom. Não é? Vir até Lisboa com um amigo é sempre interessante. Muito bem. Como é que chama o teu amigo? É o... O aplauso para o Hugo Bibiano, que é o nosso super joker. Olá, Hugo, bem-vindo. Já falo com o Hugo daqui a nada. Mas já, então, explica-me lá, porquê que a tua mulher, eu gosto sempre de saber isto, porquê é que ela não se inscreveu ela própria e decidiu tramar-te? Vocês jogam em casa, costumas ver o Joker, conta-me tudo. Sim, jogamos em casa, ela acha que tem um bocado de vergonha e depois ela acha que eu tenho muita confiança e muitas respostas, então ela acha que é para me tramar e para dizer que eu não sei tanto quanto... Ok. Que não me corre tão bem aqui como corre em casa. Eu acho isto bonito, não é? Então ela escreveu nem é para ver o marido a fazer ótima figura. Não. É só para lhe dar uma lição. Sim. Olha, vais lá e vais ver que é difícil. Olha, Exatamente. lição ou não lição, aquilo que eu mais quero, disse lá atrás e volto a dizer, é que divirtas, que é o mais importante, Sim. independentemente do valor que leves para casa, que eu quero sempre que seja o maior possível, neste caso, 50 mil euros. Rapidamente, tens 36 anos, Sim. és um gaiato ainda, és gestor de compras numa área ligada ao setor automóvel, é isso, não é? É verdade. Então explica-me lá rapidamente o que é que fazes mesmo concretamente. Então, basicamente, o que eu faço é toda a negociação de preços para a empresa, a análise dos fornecedores, a análise dos estoques e fazer o melhor negócio possível para a empresa. Que uma empresa só vende bem se conseguir comprar bem. Exatamente, parece bastante bem. E Dinis, neste caminho que te trouxe hoje até Coimbra, já saíste de Coimbra e estiveste lá fora, certo? Certo. Andaste em Bruxelas a Sim. estudar, Também. a fazer Erasmus, Sim. estudaste muito. Lembras-te do que se passou em Bruxelas? Lembro. Vá lá, ao menos isso, não é? Lembro. E foste depois para Manchester. Sim. Tiraste um segundo mestrado. Sim. O primeiro foi em quê? Marketing. Marketing. E o segundo em Gestão e Negócios Internacionais. Exatamente. Na University of Manchester. University of Manchester. And did you like Manchester? I do love People took good care of you in Manchester? people take care of... E também foi calminha em Manchester ou não? Sim, muito mais calmo. Foste ao futebol em Manchester ou não? Sim. Conseguiste? Sim. City ou United? Ambos. Ambos? Sim. Muito bem. Dinis, bem-vindo ao Joker. Obrigado. Como sabes, então, temos aqui uma aventura pela frente, uma aventura de 12 perguntas e tens ajudas. Para começar, 7 Jokers. Ali estão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é um Joker? Um Joker é uma forma de retirar opções da lista de hipóteses que cada pergunta tem. Sabes que cada pergunta tem 4 opções de resposta. Uma delas é a resposta certa. Caso saibas logo qual é que é, ou se pensares um bocadinho, chegas lá, ótimo. Então não precisas de carregar o botão do Joker. Agora, caso precises de ajuda,
podes perfeitamente carregar neste botão. Podes arriscar, ou então, já pelo seguro. Carregando o botão do Joker, a seguir, já sabes, eu peço 2 opções, escolhidas por ti. Tu dás-me 2 opções, o Joker retira uma delas, nunca retira a resposta certa. Essa fica lá sempre. Portanto, em cada pergunta, ou não usas Joker, sabendo a resposta certa, ou então, 1 ou 2 ou 3. Com 3 tens a resposta certa, mas depois tens que pensar, vale a pena usar 3 Jokers? São 7, 3 é muito? Não sei, tu é que sabes. Ao lado da torre dos Jokers temos a nossa torre do dinheiro. 7 patamares, 7 valores. Do 0 até aos 50 mil. Ponto de partida, o 0. Subir, essencial. Como é que isso acontece? Com respostas certas. Dá-me respostas certas e vemos isto. Você dirigindo-se para os 50 mil. Chegar lá, pequena maravilha. Aguentar-te lá em cima, Mais complicado. Estar lá em cima no final da pergunta 12. Isso é o que é preciso para levares para Coimbra 50 mil euros. Agora, pelo caminho, queremos respostas certas, mas pode haver um tropeção ou outro. Penalizamos com respostas erradas, como bem sabes. Para castigo, 3 jokers vão à vida com uma resposta incorreta. Isto é o primeiro castigo. E o segundo castigo, caso percas todos os jokers com uma resposta incorreta, o que acontece é, na outra torre, cais 3 patamares. Falando rapidamente do Hugo como teu super joker. O Hugo vai estar connosco 3 vezes, 2 delas, já sabemos, rondas bónus, para te dar jokers, 1 ou 2 no máximo. Além disso, podes chamar o Hugo em qualquer pergunta até à 11, uma vez no jogo, vês a pergunta e dizes isto é claramente assunto para o Hugo me ajudar, eu não faço ideia sozinho, uma conversa com ele é aquilo que eu preciso. Então carrega no botão, chamas o super joker, o Hugo vem ter contigo uma vez no jogo, escolha a tua e depois de conversarem chegam a uma resposta. Vamos a isso? Vamos, pois. Hugo, muito boa sorte. Diniz, bem-vindo ao Joker, que seja uma excelente estreia. Vamos ganhar dinheiro, bora lá. Vamos. Portanto, nesta altura, a ver o Joker lá em casa está a tua mulher e está agora assim. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que o rapaz se porta. Cá em casa é o maior. Olha, esperemos que hoje sejas o maior outra vez. Primeira pergunta para 200 é a seguinte. Segundo o ditado popular, deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz o quê? Aquecer? Crescer? Mexer? Ou vencer? Bem, aquecer não é e mexer também não. Crescer e vencer podiam ser, são muito semelhantes, mas neste caso acho mesmo que é deitar-se cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer, que é aquilo que a Maria Francisca tem que ir fazendo. É, não é? É. E está a fazer ou não? Está. Quer dizer, deitar cedo, Isso também nem tanto. é relativo. Mas dorme bem de noite. Ai, ai. Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. Vamos bloquear então. Vamos Faz bloquear. crescer. Crescer. Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Está tudo bem com a filhota? Tá. Os papás estão descansados da vida? É mesmo. Conseguem dormir à noite? Sim, muito bem. Ai. Hoje, o meu despertador tocou para eu ir trabalhar. E começou a tocar ti, 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 ti. E eu nunca mais desliguei. E de repente, o meu filho de 4 anos só diz: desliga isso, papá! Ele estava já na minha cama. Ok. Ele já entra sozinho e nem me acorda. Ok. A Francisca ainda não faz isso. Não. Aproveita. Também? Sim. Aproveita. A resposta, crescer, está certíssima. Claro que sim, muito bem, Diniz. Começamos bem com uma primeira resposta certa e não foi preciso ir às ajudas. Não. Continuamos com 7 jokers, mais o Hugo também tinha a resposta certa, mas esta, obviamente, não era preciso ajudas para chegar à resposta. Faz crescer. Vamos à próxima pergunta. Queremos agora subir para os 500 euros, que venha a resposta certa à pergunta número 2, que é a seguinte. Atenção, Diniz. Qual destas cadeias montanhosas forma uma fronteira fisiográfica entre a Europa e a Ásia? Atlas, Pirineus, os Montes Urais ou Himalaias? Esta pergunta é um bocadinho mais complexa. Bem, o Atlas creio que é em Marrocos. Os Himalaias faz fronteira na Índia com o Nepal e com o Tibete. Pirineus é na Europa, mas aqui mais pertinho de nós. Creio que a resposta certa são os Montes Urais. Os Urais? Sim, Bloqueamos os Montes Urais, então. bloqueamos os Montes Urais. Cadeias montanhosas. Diniz, diz-me só uma coisa. Fizeste um trabalho de casa antes de ir para aqui ou não? Não. Nada? Nada. Nada, não. Nada. Não pensaste, se calhar eles vão ali à geografia, às capitais, aos rios, aos reis. Rigorosamente nada. Nada? Nada. Eu a pensar que ia fazer um exemplo de ti, não é? Confiança. Lá para casa, olhem bem para este rapaz. Não. Que fez o TPC. Não fiz. Nada. 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 Nem treinei super jogos com o Hugo.
Nem rondas bónus treinaste? Não. Rua daqui para fora, você não é um exemplo para ninguém. Pois bem, entre a Europa e a Ásia encontramos uma cadeia montanhosa. Não é Pirineus? Também não falamos dos Himalaias. Diz-te que Atlas é onde? Onde é que é isto? Creio que é em Marrocos. É Norte de África. Hugo, vamos para qual? Montes Gerais. Montes Urais. Ambos nos Urais. A resposta está certíssima. Muito bem, Diniz. Muito bem, Hugo. Estende-se por cerca de 2.500 km desde o mar de Kara, a norte, até ao rio Ural, a sul. Resposta certíssima dos dois, muito bem. O Dini está nos 500 euros, ainda não carregaste no botão, não foi preciso, 7 jokers ainda na torre, não perdeste nada. E o Hugo como super joker. Antes da terceira pergunta, um grande aplauso desta gente toda para o Hugo Biano, nosso super joker. Bem-vindo, Hugo. Obrigado. Hugo, à minha frente tenho um rapaz born and raised in Coimbra City. E quanto a ti, nasceste onde? Onde é que vocês conheceram? Conta-me tudo. Eu nasci em Alfândega da Fé, portanto, Distrito de Bragança. Muito bem. Quase, também é cultura, não é? Também é, Muita claro gente que não sim. saberá. Muito bem. Conhecemos em Leiria, no contexto de trabalho. De trabalho? Apesar de termos estudado os dois em Coimbra, não nos conhecíamos em Coimbra, nos Sim. conhecemos em Leiria. Sim. E fizemos uma amizade boa de 10 anos para cá. 10 anos para cá. Olha, Diniz, porquê é que o Hugo foi... não sei, primeira escolha, segunda escolha? Primeira. Primeira. A tua mulher disse logo não. Não. Eu já fiz a minha parte, ela Exatamente. inscreveu-te. E depois começaste logo com um processo de e agora? Vou aqui ao meu filofax de amigos para ter que escolher aqui alguém. Sim, o Hugo foi uma escolha mais ou menos óbvia. Queria uma pessoa que tivesse um bom nível de cultura geral e que nós tivéssemos uma boa ligação, pois que fosse alguém que mais ou menos conseguisse controlar as emoções. Que tenho outros amigos que têm também igualmente muita cultura geral, Mas não controla as mas que emoções. não seriam as melhores pessoas para trazer aqui. Explica-me lá porquê. Agora estou muito curioso. Ficavam nervosos, ansiosos. É? ansiosos. Agora que falas nisso, era maravilhoso. Trazer um super joker que a meio do programa se arrependia. Vamos à ronda bónus. Ele, vais tu! Eu é que não saio daqui! Mas o Hugo, muito bem, bela escolha e que a coisa corra muitíssimo bem para o nosso super joker, Hugo Biano. Mais aplausos para o Hugo. Hugo, bem-vindo e boa sorte. Coolness. Já que falamos do Hugo, recordemos mais uma vez os 3 trabalhos do Hugo enquanto Super Joker, 2 rondas bónus, depois da 4 e depois da 8, faltam 2 perguntinhas, e Diniz, quando quiser chamar o Hugo, em qualquer pergunta, até à 11, estás à vontade a carregar também no botão e o Hugo vem ter Vamos lá. a galope, vem ter contigo. Próxima pergunta 3. Agora o salto será, com a resposta certa, dos 500 para os 1000 euros. Ajudas, 7 jokers mais o Hugo. 8 ajudas. Pergunta 3, atenção Diniz, é a seguinte. Qual foi a melhor classificação alcançada pela seleção portuguesa no Mundial de Futebol? Primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar ou sétimo lugar? Bem, eu acredito que estamos a falar de futebol masculino. Precisamente. O primeiro lugar, infelizmente, ainda não ganhámos, só ganhámos o Euro. Quinto e sétimo, acho que creio que já tivemos também nessas posições, mas o melhor lugar foi o terceiro lugar da mítica seleção no Mundial de Inglaterra, qualquer coisa com o Eusébio. E portanto, vou bloquear o terceiro lugar. Bloqueamos o terceiro lugar. Sim. Seleção dos magriços. Nunca ganhámos seleção A um Mundial. Não. Europeu já ganhámos. Já devíamos ter ganho mais do que uma vez. Sim. Eu ainda tenho aqui a Grécia. Não sei quanto a vocês, Sim. mas de vez em quando eu faço... O que é isto? É um Caristeias. Tenho um Caristeias aqui entalado. Não sei quanto a vocês, mas calma. Primeiro lugar não é a resposta certa. Nunca fomos campeões do mundo em seleção A. Sub-20 já tivemos alegrias. Agora. Foi terceiro. Então diz-me lá. Ficámos em terceiro. Quem é que nos eliminou nas meias finais? Inglaterra. Quanto é que ficou o jogo? Eles ganharam-nos no prolongamento com um gol a mais, se não me engano. Não chegámos a ir ao prolongamento. Ok. Não. Então foi mesmo no final. Fomos eliminados 2-1. 2-1. Aos 80 e tal, 90. Salvo erro, 2 golos de Bobby Charlton. E um gol de Eusébio. Sim. E há uma história, não sei se sabes. Sim. Que mudaram o sítio do jogo. Não? Ainda hoje o meu pai diz: tínhamos que ficar onde estávamos porque a Inglaterra é que tinha que ir a Liverpool. Sim. E diz o meu pai então, depois de feito isto, Vasco,
os ingleses de Liverpool já estavam a favor de Portugal, pá. E eu, calma, pai, se calhar menos. Se calhar menos. Mas houve uma célebre chamada e, ou na véspera do jogo, uma viagem cansativa e lá fomos porque Wembley é que era. De Liverpool a Londres devem ser à volta de uns 600 km. Epá, ainda é um esticaço. Não é fácil. Mas o futebol não era pensado ainda como é pensado hoje em dia. Sim. Também vamos ser aqui honestos. Perdemos com a Inglaterra e depois no jogo do terceiro e quarto lugar, jogamos contra quem? Seja... União Soviética. Ok. Na baliza o grande Aranha Negra, Lev Yashin. Já chego. Ganhámos, ficámos em terceiro lugar, resposta certíssima. Muito bem. Resposta certa também. O que não fica a achar que eu não estou a olhar para aqui para as respostas dele, que eu também estou de olho ali no Mr. Cool. Portanto, nesta altura, Hugo pode ser chamado, tens 7 jokers na torre, tal como no início, e a próxima pergunta, com uma resposta certa, leva-te aos 3.000 euros. E quem vê o joker sabe que eu, enquanto apoiante dos meus concorrentes, quero sempre 3.000 na primeira ronda de bónus. Pergunta número 4. Para 3.000, com tudo o que ajuda, a pergunta é a seguinte. Quem criou a série Baby Reindeer? John Wilson, Larry David, Nathan Fielder ou Richard Gadd? Viste a série? Não vi essa que é a nova série da moda da Netflix. Sei que é a grande série da moda da Netflix e acredito que o Hugo tenha visto. Mas será que é a altura certa de o chamar? Tu é que sabes. Tens jokers, tens Hugo. O Hugo gosta muito de séries. 8 segundos. Bem, acho que vou chamar o Hugo. Então carrega no botão para chamar Super Joker. Hugo, antes da primeira ronda bónus, já podes ter connosco. Ao lado. Podes chegar mesmo ao lado do Dinis. Ainda não é a ronda bónus. A seguir vens para aqui. 19 segundos, 7 jokers podem falar. Então, Hugo. Eu acho que esta série é uma série recente que narra a vida de um comediante que tem uma stalker, alguém que é fã e que complica a vida dele. Não vi a série, eliminei porque 5 segundos. assisti outros os dois de cima. Fui para Nathan Fielder, mas sem Rápido. certeza. Nathan Fielder. Nathan Fielder. É sério que não viste a série? Ou que série que é esta então? Eu acho que é a série que fala de um... Portanto, o protagonista é um comediante Sim. e tem uma fã que começa a ser cada vez mais intrusiva na vida dele. E depois, pelo que eu li, a série vai ganhando mais camadas e tem um final que creio que é bastante diferente. Os nomes que eliminei em cima foi porque associei a outras coisas, mas foi sem certeza entre Richard Gadd e Nathan Fielder. É precisamente essa série e para quem tem estômago para levar uns valentes murros emocionais. É porque a série parece no início uma coisa, mas depois, como tu disseste muitíssimo bem, ganha camadas diferentes. E o mais extraordinário de tudo é que o ator que protagoniza a série Sim. aconteceu-lhe exatamente isso na vida real. A história é real, ele para a série muda o seu nome, mas aconteceu ao ator exatamente aquilo. No entanto, já há aí broncas, porque a suposta stalker já veio a público dizer que não foi nada daquilo e que agora quer também ter direito ao contraditório e se calhar até o vai processar, enfim. Hugo, disseste ao Dinis, descarta a linha de cima. Então, eu vou seguir o teu pedido. E John Wilson e Larry David saltam fora. Nathan Fielder ou Richard Gadd? 50-50. Antes de ser série, a resposta certa já tinha levado a palco. Era uma espécie de espetáculo, one-man show, em que ele contava a história. E correu tão bem, que adaptou a série. Durante muitas semanas foi a série mais vista no Netflix. E o criador, que também é o ator que está na série, a passar por aquilo tudo outra vez. O seu nome é... Era um joker usado aqui. Richard Gadd. Era a resposta certa. Richard Gadd. Hugo, há uma ronda bónus já agora. Portanto, não voltas para o teu lugar. Fica já aqui a meio. Mais aqui, muito obrigado. 4 jokers. Portanto, estes 3 foram à vida, mas evitaram queda. Sim. Continuas bem nos 1.000 euros. E por isso, temos já uma missão com o Hugo aqui. Desses 3, tentar recuperar 2. Lê rápido, 10 no mínimo. E vamos já à primeira ronda bónus com o Dinis e com o Hugo. Vamos a isso então, bora lá. Três jokers, podemos ir buscar 2. E para ir buscar 2 eu preciso de respostas certas, muitas,
mas para muitas respostas certas, Dinis, lê rápido. Sim. Que venham então perguntas e respostas certas. O tempo começa agora. Gramaticalmente as palavras felizes e contente são antónimos, sinónimos. Sinónimos. Muito bem, Em que cidade se situa a praia de Caxinas? Vila do Conde, Marinha Grande. Vila do Conde. muito bem. Qual dos seguintes condimentos é tradicional da gastronomia japonesa? Harissa, ponzu. Ponzo. Muito bem. Que escritor criou o personagem Willy Wonka? Graham Greene, Roald Dahl. Roald Dahl. Muito bem. Em 2024, quem venceu o Grande Prémio Emília Romagna de Fórmula 1? Max Verstappen, Lewis Hamilton. Max Verstappen. Muito bem, o Joker. Rápido, Dinis. Pedro Pena Bastos foi jurado de qual destes programas da RTP? Top Chef, Masterchef Portugal. Masterchef atual. Certo, faltam 4. Afrodite de Quino é uma das obras de escultora da Grécia Antiga. Praxiteles, Fídias. Filhas. Errado. Qual destes filmes conta com Sylvester Stallone no papel de protagonista? Rocky, Missão Impossível. Rocky. Muito bem. Quem era presidente da República Portuguesa no fim da Segunda Guerra Mundial? Américo Tomás, Oscar Carmona. Américo Tomás. Errado. Qual destes países faz fronteira com a Jordânia? Irão ou Síria? Acabou o tempo. Já fora do tempo, 9 lidas e 7 respostas certas. Não é uma má ronda. Conseguimos, daqueles 3, recuperar 1. Passamos a ter 5 jokers. O Hugo já só volta para a próxima ronda bónus. Portanto, temos que encarar e usar muito bem esta mão cheia de jokers. Temos 5 jokers e temos um aplauso merecidíssimo. Bom trabalho, Dinis. E boas respostas, Hugo. Até já. Quatro passam a 5, o Hugo com 7 respostas certas numa boa ronda. Permite a chegada do 5º joker, não estamos nada mal, 5 jokers e 1000 euros. 1000 nesta altura não é mau, mas esta segunda parte é uma segunda parte tramada, com perguntas teoricamente mais complicadas, porque à medida que vais subindo, as perguntas são mais difíceis. Mas temos 5 jokers e vamos tentar usar muito bem e com cabecinha estas 5 ajudas. 5 é o número da pergunta que aí vem. Quinta pergunta da noite, para 3000 euros. Dinis, atenção. A pergunta é esta. Em que distrito se pode visitar a reserva da biosfera do Paul do Boquilobo? Aveiro, Porto Alegre, Santarém ou Viseu? Bem, não faço a menor ideia. Não sei porque acho que não seria Porto Alegre. Não seria Porto Alegre nem Santarém. Mas lá está, estou aqui um bocadinho sem fazer a menor ideia e acho que por estratégia talvez seja melhor arriscar. Tens 10 segundos e tens 5 jokers. Pronto, eu vou arriscar em Aveiro sem qualquer certeza. Então vamos bloquear Aveiro, o tempo já não é muito. Aveiro. Em que distrito se pode visitar a reserva da biosfera do Paul do Boquilobo? Onde é que isto fica? Não faço ideia. Aveiro foi a resposta do Dinis e também o Hugo foi para Aveiro. 2 Aveiros. E temos uma bonita imagem. E para nos falar de tudo o que se passa nesta reserva, temos como sempre a nossa Patrícia Figueiredo. Olá Patrícia, muito boa noite. Boa noite! E tendo em conta que o Dinis trabalha numa área ligada ao setor automóvel, pergunto, malta, vamos a um automóvel? Bora lá então para uma história extremamente parva. A Patrícia há muitos anos tinha um sonho, automóveis, hein? Automóveis. Nos Santos, a Patrícia queria ir muito à Avenida da Liberdade ver as marchas e fui eu que a levei no ano passado. De nada, Patrícia. Ela nunca tinha visto e queria ver. E não era preciso ver todas, bastava uma. E quando ela estava a sentar-se na avenida, passou a marcha da Alfama, precisamente nas suas costas. E foi aí que eu gritei, olha a marcha atrás, olha a marcha atrás. Patrícia, muito boa noite. Patrícia, Sim, Vasco. fala-nos, por favor, então, desta reserva da biosfera do Paul do Boquilobo. O que é isto? Se há coisa que eu adoro são marchas. E adoro também a reserva da biosfera do Paul do Boquilobo. É um local privilegiado de nidificação para numerosas espécies de aves aquáticas. Foi reconhecida pela Unesco em 1981 e foi a primeira área portuguesa a ser integrada na rede mundial de reservas da biosfera. Estende-se por centenas de hectares, abrangendo parte do leito do rio Tejo, no distrito de Santarém. Santarém era a resposta certa. Ainda bem que não usaste jocas, porque já tinhas descartado na tua cabeça Santarém. Portanto, 3 jocas foram à vida, ficaste com 2. Continuas onde estavas.
nos 1000 euros. E continuo a fazer-te uma pergunta já a seguir para 3000. Mas com 2 jokers, já sabes, 3 é o número para não cair. Sim. Com 2 jokers vais cair. Portanto, com muita cabecinha pensa, vale a pena ou não. Estratégia a longo prazo. Se calhar mais vale cair menos. Cair pode acontecer, mas cair menos é sempre porreiro. Sim. Com 2 jokers só cais um patamar. Não desperdices estes jokers de forma tontinha. Sexta pergunta para 3000. Atenção, é a seguinte. Quem conduz ao lado de Inês Menezes o programa de rádio O Amor é? Daniel Sampaio, Eduardo Sá, Júlio Machado Vaz ou Telmo Mourinho Batista? Conhece o programa? Infelizmente infelizmente não ouço muito a rádio. Inês Menezes, a menina da rádio, como ela é conhecida, portanto, o programa dela. Uma excelente pergunta. O Amor é. É o nome do programa. Tens 20 segundos e tens jokers. Estou a tentar aqui visualizar na cabeça o intro. Dez. Usamos jokers ou não? Inês Menezes, não vamos usar. Inês Menezes e Rápido. Telmo Mourinho Batista. Telmo Mourinho Batista. O Amor é. Conheces o programa? Se não me engano, sim. Já não pode ser chamado. Mas o Hugo foi para outra resposta, certo? Qual? Júlio Machado Vaz. Conheces Júlio Machado Vaz? Já ouvi falar. O Amor é um programa emitido pela Antena 1 com Inês Menezes e ao lado alguém ligado a uma outra área. Eduardo Sá é psicólogo? Não é a resposta certa. Daniel Sampaio, psiquiatra? Não é a resposta certa. Temos Júlio Machado Vaz, resposta do Hugo, e a tua resposta, Telmo Mourinho Batista. Tens 2 jokers. A locutora Inês Menezes, um grande nome da rádio. Sim. E ao seu lado, para falar sobre amor e sexualidade, Júlio Machado. Júlio Machado Vaz. Era a resposta certa. Aconteceu aquilo que... Caímos um patamar. Um patamar. Aconteceu aquilo que analisámos e que poderia acontecer. E também te disse, e volto a dizer, ainda é possível chegar aos 50 mil. Não podes é falhar a próxima pergunta. Se falhares a 7 para 0, 8, 9, 10, 11, 12, máximo dos máximos 10 mil. Nada contra, mas tens que acertar depois em todas. Mais difícil. E o que é que sucedeu? Nas próximas 2 perguntas, no teu joker não tens rede. Pergunta 7, pergunta 8, não há Hugo, não podia haver, e os jokers tinhas, foram-se embora. Podias ter caído mais, os jokers ajudaram. Mas isso quer dizer que na 7 para 1000, se a coisa correr bem, não tens a rede. Não tem E depois na pergunta 8 para 3000 também não. E tens mesmo que chegar aos 3000 euros sem rede. O joker, isso. já costumas ver, é assim. A malta, estou a falar muito a sério, que às Consegue. vezes sem rede funciona melhor. Sim. Esperemos que seja o teu caso. Dinis, vamos à 7ª pergunta. Para 1000 euros, a pergunta 7 é a seguinte. Que nome se dá ao ramo da geologia que estuda as rochas? Dendrocronologia, epistemologia, petrologia ou a sintomatologia? Bolas? Bem, epistemologia e sintomatologia não são mesmo ao lado. A petrologia, eu acredito que tenha a ver mais com os estudos, não acredito que seja do petróleo, seja mais dos petroglifos, que é a escrita antiga. Mas pode ser completamente ao lado e seja mesmo a petrologia. 10 segundos. Mas eu acho que vou arriscar em dendrocronologia. Dendrocronologia? Sim, Bloqueio? sim. Vamos bloquear dendrocronologia. O ramo da geologia que estuda as rochas. A cronologia não faz sentido. O que é que reparaste agora? Cronologia tem a ver com. Deve ter mais a ver com o tempo. Dendrocronologia foi a tua resposta. Que também fomos para a mesma. Também. Dendrocronologia. Mas de facto a palavra tem aqui uma cronologia, não é? Sim, Uma coisa mais ligada ao tempo. sim. Mas também rochas têm a ver com o tempo. Lá está.
Sintomatologia não é a resposta certa. Sintomatologia, temos ali a palavra sintoma, é o nome dado ao conjunto dos sintomas próprios de uma doença. Epistemologia Com as palavras. é a parte da filosofia que estuda a origem, natureza e valor do conhecimento. Não é a resposta certa. Dendrocronologia e a petrologia. A resposta que os dois deram, igual, está incorreta. Era de facto a petrologia, é o ramo da geologia que estuda as rochas, a sua origem, composição, estrutura, condições em que se formam. E foste para a dendrocronologia, que é o quê? É aquela ciência que estuda a idade das árvores, através dos anéis que encontramos nos troncos. É isso a dendrocronologia. E lá está, a cronologia tem a ver com isso, neste caso a idade das árvores. Bem, Dinis, sétima pergunta. Vais começar do zero. E não tenho perguntas suficientes para tu dares respostas certas suficientes para chegares aos 50 mil. Tenho no máximo 5. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Máximo dos máximos 10 mil. E digo teu, 10 mil não era nada mau. Bem bom. Agora vamos supor, ok, final incrível, ninguém te para, dás-me 5 respostas certas, 10 mil euros. Para que é que precisas de 10 mil euros? Neste momento seria de comprar uma prendinha à Francisca. Tu vê lá. Prendinha. Vê lá, sim. Prendinha, dar também qualquer coisa ali ao Hugo. Ok. O Super Joker merece, Merece, claro que sim. merece a ajuda. Talvez mudar de carro. Uma ajuda para mudar de carro. Sim, senhor. Já tens uns amigos do teu carro? Já. Ok. E como apesar de tudo, pensamos sempre num segundo filho, é preciso um carro maior. Acho muito bem. Acho muito bem. Portanto, a Maria Francisca está com 1 ano? Sim. Está bem. Está bem. Está bem. Já estão prontos para o segundo? Não. Calma. Mas o dinheiro dá sempre jeito. Sim. Porque é tudo muito romântico, é tudo muito lindo, mas se não houver dinheirinho também a coisa... Exatamente. Portanto, olha, eu tenho 10 mil para te dar com uma condição. Acertar todas. 5 respostas certas. Há uma ronda bónus pelo meio. Portanto, vais começar agora no zero. Já sabemos que, na teoria, para 200 e para 500, se calhar, consegues chegar a respostas sem necessidade. A pergunta 8 é para 200 e depois há uma ronda bónus. Portanto, podes ter ajudas para serem usadas a partir dos 500 euros, porreiro. Portanto, temos aqui um caminho diferente. Não dá para 50 mil, portanto, é um joker que tem as seguintes regras. Olá, Dinis, tudo bem? Sou o Vasco, vou-te fazer 5 perguntas, dá-me 5 respostas certas e dou-te 10 mil euros. Bora lá? Bora lá. Vamos à pergunta 8. Para 200, é a seguinte. Que veículo blindado de fabrico português se tornou um símbolo da Revolução de 25 de Abril? O Berlier Tramagal, Chaimite V200, o MM Alter ou o Unimog 1300? Bem, aqui a minha dúvida está um bocado entre o MM Alter e a Chaimite V200. Porque o MM Alter foi aquele grande Jeep que se viu aí nas ruas portuguesas até há pouco tempo. Mas creio que neste caso é mesmo a Chaimite V200, que é aquele carro blindado tradicional e mítico que toda a gente fala de 25 de Abril e das Chaimites. Portanto, vou bloquear a Chaimite V200. Então bloqueamos a Chaimite V200. Um símbolo do 25 de Abril, o veículo blindado de fabrico português. Lembraste do MM? Sim. Ainda se vê muitos por aí. Sim. Uma ganda pinta. O carro tem uma ganda pinta. Tem muita pinta. É verdade? A resposta, Chaimite V200, está certíssima. Muito bem, Dinis. Bora lá. Faltam 4. Faltam 4. Só faltam 4. Faltam 4 perguntas. Eu preciso de 4 respostas certas depois desta ronda bónus. Volto a dizer, 4 perguntas, 500, 1000, 3000, 10 mil. Se calhar para os 3 mil e para os 10 mil dava muito jeito o quê? Jokers. Que já não tens há uma carrada de tempo. Por isso vou chamar o Hugo para a segunda ronda bónus agora. Boa sorte aos dois. É muito importante que o Hugo dê muita resposta certa. Hugo, vamos a isso. Ronda bónus número 2. Vamos a isto ou não? Vamos, pois. Voz bem alta, por favor, Dinis. Hugo, boas respostas também é o que se quer. Vê se rapidamente, nos primeiros 30 segundos, chegamos a 5 respostas certas para que nos outros 30 consigas dar mais 5 respostas certas. Era muito, muito importante, 2 jokers. Boa sorte, Dinis e Hugo. Velocidade estonteante. O tempo começa agora. As tampas de salame fazem parte do aparelho produtor feminino ou masculino? Muito bem. Qual destes atores integra o elenco da série House of Dragon? Ben Barnes, Matt Smith. Matt Smith. Muito bem. O dong é a moeda oficial de que país? Tailândia e Vietnã. Vietnã. Muito bem. O Espelho é o nome do álbum de estreia de qual destes músicos? Diogo Pissarra, Agir. Agir. Errado.
Qual destes livros foi escrito por Maria João Lobo de Carvalho? Fado de Alexandrino, Fado da Severa. Fado da Severa. Muito bem. Designam-se românicas as línguas que derivam do grego e latim. Latim. Muito bem, um joker rápido, Inês. Qual destes seguintes artistas venceu 27 prémios Grammy? Chico Corea, Arturo Sandoval. Artur Sandoval. Errado. Qual destas antigas civilizações se desenvolveu no continente americano? Olmeca, Persa. Olmeca. Muito bem. Por que nome é conhecida a Seleção Nacional de Futebol Feminina? Caneirinhas, Navegadoras. Navegadoras. Muito bem. Louro, a Faina Fluvial é o primeiro filme de Cruzador. Manuel de Oliveira, Paulo Rocha. Paulo Rocha. Errado. Qual destas equipas norte-americanas de basquetebol foi minimizada? Acabou o tempo e temos outra vez 7 respostas certas. Conseguiste ler 10, desta vez um bocadinho mais rápido, mas temos mais um joker. É qualquer coisa. E atenção ao joker, podes usá-lo, se conseguires guardá-lo até à última, não há qualquer problema em usá-lo na pergunta 12. Regras não impedem. Sim. Tenta é ter esse joker na pergunta 12. Hugo, bom trabalho enquanto Obrigado. super joker. Um excelente trabalho hoje do Hugo. Foi só aquele do Baby Reindeer, pá. Foi só aquele. 200 euros e um joker para ser usado em qualquer pergunta. Tentar ser usado e não perdido. Sim. Ok? 500, 1000, 3000, 10.000. Vamos tentar sair daqui com 10.000 euros. 4 perguntas. É quanto falta? Há um joker. A pergunta para 500 é a seguinte. Qual destes nomes é utilizado para designar os pescadores da cidade de Aveiro? Cagarras, caguinchas, cagaréus ou cagufas? É pá, sério? Os cagufas acho que não é um adjetivo bom para os pescadores, que acho que são pessoas com medo, que pessoas têm medo, tal como os caguinchas. As cagarras, se não me engano, são os pássaros que há nos Açores que fazem um som muito estranho mesmo. Bem, eu acho que a resposta certa seria cagaréus, que é também um nome que me diz qualquer coisa de já ter ouvido a ir a Aveiro, que até acho que é um nome que se chama aos adeptos do Beira-Mar. Portanto, vamos bloquear cagaréus. Vamos aos cagaréus? Sim. Não são os cagufas? Não, acho que não. Então bloqueamos os cagaréus. Bloqueamos cagaréus. A sério, malta do Joker? A sério? Cagufas? Aplaudo. Aplaudo. Já agora? Caguinchas? Também nunca tinha dito na televisão portuguesa. Cagarras, não é? Não. O que é que são as cagarras? É um pássaro. É sim, senhor. Tiramos as cagarras. Caguinchas? Também não? E eu gosto de pensar que a malta de Aveiro é toda corajosa, não há nem um cagufo em Aveiro. A resposta cagarel está certíssima, muito bem. Já agora, os cagaréus são os habitantes da zona mais ligada ao mar, em particular da freguesia de Vera Cruz, e que se dedicam à pesca. Diz que o apelido, cagaréus, nasceu da necessidade, qual necessidade, Vasco? Da necessidade de fazerem as suas necessidades fisiológicas dentro do barco. E onde é que o faziam? No cagarete. Portanto, nesta só pergunta eu despachei 3 palavras que nunca tinha dito na televisão portuguesa, graças ao Joker, obrigado por isso. Peço um aplauso para cagufas, para caguinchas e para cagarete. Cagarete, cagarete. Segura a minha mão. O Diniz é uma pessoa que agarra a minha mão. Desculpem. Bom, Muito bom. está mal, querem ver? Muito bom. Diniz, vamos ao que falta? Vamos ao que falta. Muito bem. Pergunta 10. Para 1000, tens um joker e a pergunta é a seguinte. Qual destes músicos ficou conhecido como o Rei Lagarto? John Lennon, Michael Jackson, Jim Morrison ou Jimi Hendrix? Bem, o John Lennon. Quem era o Rei Lagarto? John Lennon era o grande rei. Na minha opinião, que os Beatles são, não sendo a minha banda favorita, é a banda, para mim, a banda mais importante do rock. Michael Jackson,
Ele mudou algumas vezes de pele, mas também não era conhecido por Rei Lagarto. E quem é que era o Rei Lagarto? Jim Morrison ou Jimi Hendrix? Bem, temos Doors e temos o Jimi Hendrix, grande mestre do rock psicadélico. 15 segundos. 15 segundos, vamos para Jim Morrison. Jim Morrison? Sim. Vamos bloquear o Jim Morrison. Dos Doors. Então dizes tu que não é a tua banda favorita, mas achas que os Beatles são a banda Sim. mais importante da história do rock. Sim, Estou completamente. inteiramente de acordo contigo. O John Lennon era o Rei Lagarto? Não. Não era. Tiramos o John Lennon. Michael Jackson? Também não. Também. O Rei Lagarto? 2 membros do clube dos 27. De verdade, verdadeira. E porquê que o Jim Morrison, resposta bloqueada por ti, tinha esta alcunha do Rei Lagarto? Não faço a menor ideia. Não? A resposta, Jim Morrison, está certíssima. Muito bem, Inês. O Rei Lagarto porquê? Jim Morrison não era apenas um cantor, era um poeta. Era um poeta. E, lá está, as drogas, não há outra forma de o dizer, as drogas também levavam Jim Morrison para muito, muito longe e para uma bolha muito própria. Na canção Not to Touch the Earth, do disco de 68, Waiting for the Sun, há uma frase que depois torna uma frase imortal no universo de Jim Morrison. I'm the Lizard King, I can do anything. The Lizard King. E para recordarmos um bocadinho da obra dos Doors, aqui temos Light My Fire, os grandes Doors, no Joker. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Um grande aplauso para os Doors e para Jim Morrison. E guardaste o Joker? E faltam 2 respostas certas para que consigas sair do Joker com 10 mil. Vamos à pergunta importante. O Joker continua na tua posse. Vamos à penúltima pergunta. Vale 3 mil. Atenção, Diniz. A pergunta é a seguinte. Qual o nome pelo qual era conhecida a residência da família real construída após o terremoto de 1755? Palácio Provisório, Real Barraca, Paço Rústico ou Abrigo Real? Terremoto de 1755 destruiu aqui a cidade de Lisboa e destruiu um pouco todo o país. Bem, efetivamente foi um palácio provisório, porque sempre foi construída em madeira, que o rei disse que nunca mais dormiu com telhas por cima porque fica um bocadinho traumatizado. É palácio provisório, mas não é essa a opção certa. Palácio rústico, talvez fosse... Não é palácio, é Paço Rústico. Paço rústico, talvez fosse rústico, porque não era de cimento, de pedra, e era efetivamente um abrigo real, mas 10 a segundos. resposta certa era a Real Barraca. Real Barraca? Real Barraca. Bloqueamos Real Barraca. Que é aquilo que todos nós que fazemos televisão em direto temos medo. Dar uma Real Barraca no ar. Coisa que não acontece aqui no Joker, um programa feito em direto, todas as noites, onde nunca há barracas. Sim, estou em direto agora. Quem me ligar agora sabe que eu estou em direto porque o meu telefone não vai tocar. Porque eu desligo o meu telefone quando faço televisão em direto. É Real Barraca a resposta certa? Ok. Patrícia, é Real Barraca ou não? Vamos descobrir. Falamos aqui da residência oficial dos reis portugueses após a destruição do sumptuoso Paço da Ribeira durante o terremoto de 1755. Construída de madeira por causa dos terremotos, serviu de residência da corte durante cerca de 3 décadas, ficando completamente destruída num incêndio que deflagrou em 1794, já no reinado de Dona Maria I. Qual o nome, então, desta residência? Chamava-se Paço de Madeira ou Real Barraca. Real Barraca, muito bem! E este homem vai para a última com o Joker.
Oh, Diniz, e é uma chatice quando alguém tem um joker na última porque me obriga a falar imenso. Podes ganhar um de 4 valores. Não 3, 4 por tens o joker. A saber, resposta certa 10 mil. Primeiro valor. Uses ou não uses o joker, dá-me a resposta certa, puma, 10 mil. Segundo valor em causa, 1000 euros. Como? Não indo a jogo. Pensas, eu sei que tenho um joker, mas se o usar, fico na mesma, prefiro não arriscar e o meu patamar de segurança, 1000, ainda é qualquer coisa. Terceiro valor, 500 euros. Vais a jogo, não usas o joker, arriscas e falhas, cais 2 patamares. 500 euros. Terceira situação. Vasco, tenho um joker, é a última, vou usá-lo. Pumba, usas o joker e falhas. Cais 3, 200. Podes ganhar 10 mil, 1000 não indo a jogo, 500 falhando sem usar o joker, ou 200 usando o joker e falhando. Primeira coisa que tens de decidir, ir a jogo ou não. Segunda coisa, se carregares no botão para usar o joker, obrigatoriamente tens que ir a jogo. Ok? Sim. Vamos à última pergunta. Era ótimo terminar em beleza com um valor de 10 mil. Diniz, com um joker, aqui está a tua última pergunta. Vale o segundo patamar mais alto. Boa sorte. A pergunta 12 é a seguinte. Que alcunha teve Luís Vaz de Camões em jovem? Tirano, trinca-fortes, arruaceiro ou magnata? Ai. Estou a tentar lembrar-me do filme do Luís Vaz de Camões. Tirano e magnata não seria. Eu a arriscar seria Trinca-Fortes, que me diz qualquer coisa. Tens um joker. Mas se arriscar, se errar, cai para os 200, não é? Precisamente. Acho que é demasiado arriscado. Mas se falhares com o joker, ganhas 500. Se falhar com o joker, ganho 500. A diferença é entre 200 e 500. 1000. 1000 à distância de Vasco, não quero arriscar. Acho que 1000 euros é um bocadinho mais 10 seguro. segundos. O que é que eu faço? Não vou ao jogo. Não fazes jogo? Não vou ao jogo. Para o tempo? Sim. A 3 segundos do fim para o tempo. Que alcunha teve Luís Vaz de Camões em jovem? Tirano, trinca-fortes, arruaceiro ou magnata? Já vamos saber se aqui Eu acho que fiz um último tiro no alvo não te dava 10 mil. Já vamos saber isso. Diniz, não foi fácil este jogo. Não foi Houve fácil. aqui momentos porreiros, outros daqui de alguns tropeções. No entanto, sais do Joker com algum dinheiro. Desejo-te as melhores felicidades. Obrigado. No teu trabalho, na tua família, que Maria Francisca seja o mais saudável e feliz e que, já falávamos sobre isso, que mais cedo ou mais tarde, eventualmente possa surgir mais qualquer coisa aí na prole. E Hugo, boa sorte também para ti. Obrigado. Belíssimo trabalho como Super Joker. Um aplauso para o Hugo e para o Diniz. O Diniz sai daqui com 1000 euros. Bom trabalho. Obrigado. Atenção de grau. Muito obrigado. Agora, ainda não acabou. Ainda não acabou. Porque aqui no Joker, quando alguém não responde à última pergunta, eu sou um ganda cusco e eu preciso saber se tivesse ido a jogo, terias sorte ou não. A pergunta final. Que alcunha teve Luís Vaz de Camões em jovem, tirano, trinca-fortes, arruaceiro ou magnata? Trinca-Fortes. Trinca-fortes. Com alguma certeza. Sem usar Joker. Sem usar Joker. Acho que Com alguma certeza. com alguma certeza. Mas quiseres ir pelo seguro. Tirano, trinca-fortes, arruaceiro ou magnata? Hugo, faz alguma ideia ou não? Eu acho que ele era um bocado arruaceiro, mas não me parece que seja um nome bom para alcunha. Tirano também não me parece um nome bom para alcunha. Trinca-fortes ou magnata eram alcunhas que eu daria a amigos meus. É, não é? Uma pessoa pensa num bocado também, que alcunha é que eu dava se o Magnata. Camões fosse meu amigo, não é? Bem, tirano não é a resposta certa. Arruaceiro também não. Se tivesse ido a jogo com trinca-fortes, os confetes não caíam. Pois não. As bolas ganhavas 10 mil. Tenho pena. Obrigado por teres vindo. Bom concorrente. Boa sorte. Terminamos este Joker com a certeza que podemos ter dado 10 mil euros, damos 1000. Boa sorte ao Diniz, boa sorte ao Hugo. E já sabe, haverá mais Joker aqui na sua RTP. Eu sou o Vasco Palmeirim. Eu aqui estou preparado para fazer perguntas, estou preparado para ver 50 mil euros e confetes a cair, mas isso só acontece quando o meu concorrente consegue acabar aqui as 12 perguntas lá em cima. Hoje, 1000 euros e espero pelo próximo concorrente para, quiçá, dar 50 mil. Obrigado por ter estado connosco. Até à próxima. Fique bem, tenha uma excelente noite.